Então, eu sou conhecido como Valdivino, sou do estado do Paraná, um diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Estamos hoje aqui no segundo encontro do GOAN, que é o encontro dos funcionários da educação aqui do município, trabalhando um pouco a questão da valorização profissional. Nós trouxemos para o debate, o primeiro ponto é a necessidade de nós abrir espaço junto, seja nas escolas técnicas do Estado, seja no Instituto Federal, para que todos os funcionários que atuam na educação passem pela formação profissional, até para poder cumprir a própria legislação, a própria LDB, que prevê que todos que atuam na educação tenham que ter a formação, pelo menos a formação básica, nesse caso é nível técnico, nível médio, avançando para o nível superior, que também deve ser uma formação específica. Tem muitos funcionários que fez pedagogia, fez outras áreas, e aí nós estamos debatendo com eles a necessidade de futuramente eles adequarem sua formação dentro daquilo que está previsto em lei. Com isto, sem dúvida, passa por algumas adequações também na própria carreira. Ora, nós somos determinantemente contra a volta dos funcionários para os quadros gerais dos municípios, até porque já produzimos uma legislação que garante a eles o direito na educação, avançando para a condição de profissional da educação. Então, alguns ajustes precisam ser feitos na carreira, inclusive criando um cargo definitivo para que futuramente eles consigam ingressar a partir da própria formação profissional. Um outro tema que nós trouxemos para o debate foi a questão do piso salarial. Até então, havia uma luta e uma reafirmação dos professores em relação à Lei 11.738, que previa o piso somente para o magistério, e pelo menos desta participação da Conferência da Educação que tivemos nacional, nós estamos percebendo que os próprios professores já estão fortalecendo junto conosco a necessidade da regulamentação do piso pelo artigo 206, mantendo, claro, a 11.738, que é a lei que garantiu o piso e a hora-atividade. Ela é muito importante, porque ela garante, inclusive, a hora-atividade. Mas, em relação ao piso, é necessário ter uma nova regulamentação pelo artigo 206, para que todos os profissionais da educação habilitados, seja ele professor, pedagogo ou funcionário, esteja sendo contemplado no piso. Isso construirá uma grande unidade. Nós avançamos historicamente no movimento sindical, na unificação sindical, mas agora caminhamos para os passos de uma unidade ainda maior. Isso resolveria um problema de reajuste, que hoje os professores levaram 33% ou 36% de reajuste, no caso aqui no município, e os funcionários levaram só 10 e pouco por cento. Claro que sempre fica um questionamento, mas qual o problema? O problema é que a legislação não contempla ainda todos os profissionais no piso. Então, essa é uma das questões. A outra foi o pagamento dos precatórios. Ora, nós gostaríamos muito que o Executivo pagasse o rateio dos precatórios também aos funcionários. No entanto, nós sabemos que, seja prefeito, governador, tudo mais, mal cumpre a lei, tem dificuldade de cumprir aquilo que a lei determina. Imagine aquilo que a lei não determina. Nesse caso, nós trouxemos aqui para o debate que a lei ela remete àquilo que era na lei do Fundef, a lei 94.24/96, bem como o que era a lei do Fundeb, que foi a 11.494, que trouxe avanço, estendeu o financiamento da educação para toda a educação básica, mas não resolveu o problema da vinculação a salário. Nesse caso, manteve apenas para o magistério. O que foi resolvido agora, que é uma das conquistas nossa histórica dos funcionários da educação, que foi a vinculação dos 70%. Então, daqui para frente, se tiver qualquer sobra de recurso ou qualquer ação judicial, qualquer coisa nesse sentido, os funcionários em efetivo exercício, é importante entender que é só aqueles que atuam para o Estado, aqueles que são contratados por empresa terceirizada não têm esse direito. Então, daqui para frente, se tiver algum rateio, então todos terão o direito. Então, e aí começamos um debate sobre o campo de atuação. É muito importante entender que
Historicamente, os funcionários entenderam que o papel deles é mais de limpar a escola, de cuidar das crianças, de preparar a merenda escolar, de cuidar dos documentos da secretaria. Esse trabalho é muito importante. Nós relatamos isso porque Paulo Freire vai dizer que vai considerar esse trabalho muito necessário para que o professor desenvolva suas atividades pedagógicas. Nós vamos dizer que preparar o espaço escolar é eminentemente pedagógico. Agora, precisamos avançar um pouco mais nesse reconhecimento de qual é o campo de atuação dos funcionários. Porque o professor está muito bem delimitado, seu campo de atuação, muito bem compreendido socialmente e valorizado, inclusive. Agora, nós entendemos que, no ponto de vista dos professores, o desenvolvimento intelectual das crianças, que é feito através do conteúdo, do conhecimento, é uma tarefa específica dos professores. Agora, outros pontos do desenvolvimento, por exemplo, desenvolvimento psicológico, a criança às vezes chega com mais variadas frustrações dentro da escola. Ora, o trabalho, às vezes, do funcionário que recebe aquela criança e dá uma atenção, às vezes faz muita diferença para ele. Não falando também do desenvolvimento afetivo. Nós sabemos que, principalmente nas séries iniciais, a relação afetiva da professora com a criança é muito importante. Mas a funcionária também produz uma relação afetiva, e isso é importantíssimo. E das relações sociais, onde, é claro que o professor produz relações sociais, mas quando a criança está no pátio da escola, em outros espaços da escola que não está com o professor, ele está com quem? Então, terá que ser assistido pelo funcionário que está lá, que para nós tem que ser uma profissional que tem habilidades, conhecimentos pedagógicos para poder saber exatamente o que fazer. Nós dizemos que esse é um espaço imprescindível para produzir as relações sociais, porque é ali que aparece o bullying, ali que aparece o racismo, ali que aparece a homofobia, ali que aparece o machismo, todos os problemas, porque é o momento onde as crianças, os jovens e adolescentes vão exercer, nós chamamos de exercitar as relações sociais. Então, aquele empurra-empurra, aquela forma deles brincar, precisa estar muito atento até que ponto aquilo está ultrapassando os limites daquilo que é aceitável no processo educativo. Então, trouxemos alguns elementos também para começar a dizer que os funcionários têm uma contribuição muito importante no processo educacional das crianças, adolescentes e jovens, e que não dá para imaginar a educação onde os professores têm uma parte importante, mas os funcionários também participam desse processo. Agora, não é concorrente. Cada um faz uma parte e a educação é um trabalho eminentemente coletivo e todos participam desse processo. Nós fizemos uma abordagem também pedagógica e agora na parte da tarde estamos encerrando as atividades nesse momento, saindo com uma avaliação muito positiva do encontro.